Ser assertivo em qualquer processo seletivo que eu vá participar, independente do cargo que eu estou concorrendo. Olha só, uma das coisas que você precisa é se conhecer. Por que isso é importante? Você precisa se conhecer, saber gerenciar as suas emoções para liderar de uma forma assertiva. E ter a capacidade de desenvolver um time de alta performance. Por que eu tô te falando isso? Essas são as capacitações que irão chamar a atenção de qualquer recrutador. É isso que o gestor ali da vaga, ele espera. Ele espera o quê? Ele busca um colaborador com inteligência emocional para resolver os problemas, para gerir as emoções, para ser assertivo no dia a dia ali assistencial. Porque se você não tiver preparado para essas respostas e para passar aquilo que você sabe de forma estratégica, não há motivos para o gestor querer te contratar. Por quê? Porque você não mostrou que você é aquela pessoa assertiva e que você é aquela pessoa que vai entregar resultados. O que você vai aprender aqui hoje, que você não pode sair daqui sem ter a certeza de ter aprendido tudo que eu vou te passar, é o quê? É a importância de você saber quem você é, quais são os seus resultados, quais são as suas habilidades e as suas competências. E o que você espera na sua carreira nos próximos 3 anos. Porque assim, nada mais é do que te conhecer. O que o gestor quer é que você se conheça, que você tenha essas respostas assertivas, que você tenha essas estratégias. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Débora Flores, atuo na área da saúde há mais de 14 anos, nos últimos 4 anos como gerente de enfermagem. E hoje o que eu vou te falar com propriedade é a visão do gestor, tá? Então é a visão de eu, Débora, fazendo vários processos seletivos, recrutando vários candidatos, e muitos deles tinham excelente currículo e foram eliminados do processo seletivo. Por quê? Porque não souberam passar ali as habilidades e competências necessárias, eles não sabiam se vender. Muitas pessoas, na hora que o recrutador olha para ele e diz assim, me fale um pouco sobre você, a pessoa congela, nossa, ela entra em pânico. E agora, o que eu vou dizer? O que é certo? Eu falo da minha parte profissional, eu falo da minha parte pessoal, o que é assertivo, o que não é assertivo. Se você estiver entendendo tudo que eu estou falando agora, dá coraçãozinho aí pra mim ter a certeza de que você está compreendendo. Eu quero que você me fale se você já participou de algum processo seletivo e você foi eliminado, tá? Então você foi lá, você tinha um currículo ok, passou por toda essa fase, chegou lá, você foi eliminado. Por quê? Porque você não tinha, você não soube vender aquilo que você tinha como referência. Uma grande dica que eu deixo aqui, tomem muito cuidado. Tem muitas pessoas que pagam pra fazer o currículo. Por que isso é muito ruim, tá? O currículo pode até ser muito top, tá? Ontem eu até dei uma aula sobre isso. Depois, quem não assistiu, vai na live de ontem e assiste. Eu dei todas as dicas e estratégias pro seu currículo. Mas por que eu tô te falando isso? Porque se você não souber vender essas suas habilidades e competências, vai chegar na hora da entrevista que o avaliador vai falar, poxa, essa pessoa não se conhece, por que eu vou contratar ela? Então não basta só você ter aquele currículo top. O currículo top estratégico, ele vai te ajudar a você ser chamado para o processo seletivo. Mas se você não souber mostrar para o recrutador que você é o melhor candidato, que você é aquela pessoa que vai entregar resultados, não vai adiantar. Né? Por quê? Porque você não vai ter resultados e você não vai ser assertivo na sua tomada de decisão. Então, de novo, como eu falei, a primeira coisa para você ser assertivo é o quê? Você precisa se conhecer, você precisa saber gerenciar as suas emoções. Por que isso é tão importante? Porque quando eu gerencio as minhas emoções, eu sou um líder assertivo. E aí eu tenho a capacidade de desenvolver um time de alta performance, que é o que o gestor quer. Todo recrutador, o professor Laércio tá aqui, fala muito de inteligência emocional, um grande mestre, um grande mentor. Gratidão, professor, por estar acompanhando. Gente, quem não segue o professor Laércio, depois vai lá e segue ele fala muito de inteligência emocional. Por quê? Porque você precisa saber gerir suas emoções. Olha só, todo gestor, independente da vaga que você quer concorrer, o que ele espera de um candidato? Que ele resolva os problemas dele. Ele não quer uma pessoa que vai trazer mais um problema, né? Então, como é que eu resolvo o problema? Se eu sou uma pessoa que eu não consigo resolver nem os meus problemas internos, como é que eu vou resolver o problema do gestor? Como é que eu vou resolver aquele conflito mediante a minha equipe? Eu não vou saber resolver. Então, hoje o que eu vou te passar aqui é dicas e estratégias para você aprender a se conhecer. Porque talvez vai acabar essa live e você vai falar, Débora, eu nunca pensei nisso. Nossa, eu descobri que eu não me conhecia. Se você não se conhece, não adianta. O recrutador não vai te contratar. Porque olha só, se nem você se conhece, por que eu vou te contratar? Vamos colocar de novo aquele cenário, tá? Eu atuando como gerente de enfermagem, eu tô fazendo uma avaliação sua agora. Se eu te perguntar quais foram os seus resultados, fale um pouquinho sobre você. Você sabe se vender? Escreve aqui pra mim. Quem hoje tem certeza que saberia se vender pra mim
E seria assertivo e com certeza conquistaria a vaga, mostrando que é o melhor candidato para a vaga. Marca aqui para mim se você tem essa certeza, se você consegue. Exatamente, ó, a Shirley colocou aqui, gratidão, Shirley. Arroba a Laércio Neves Traço, isso mesmo, e ele também é o responsável pela LN, então depois segue ele, depois vai lá na LN também. Professor Laércio, ele é referência em inteligência emocional. Quando você começar a seguir ele, você vai entender muito mais do que eu tô te falando agora. Se você não gerir as suas emoções, você não vai ser um líder assertivo, tá bom? Então vamos começar aqui com essa pergunta. Me fala, você se conhece? Então, se eu te pergunto agora, se apresenta aí pra mim, você sabe se apresentar? E ó, vou te dar dicas aqui pra você não errar, tá? Uma coisa muito importante que eu falo sempre é assim, tudo que eu vou te passar agora, você vai precisar anotar. Então, quem não tá com caderno aí ainda, quem não tá com bloco de notas, um tablet, anota onde você quiser, no Flipchart, mas você precisa anotar. Por quê? Depois, o que você vai fazer? Você vai ter que escrever todas as suas habilidades, competências, resultados, e você vai precisar ensaiar na frente do espelho. Por que eu digo muito na frente do espelho? Porque se você se olha no espelho e você não consegue apresentar ali qual é o seu diferencial, você não consegue mostrar quem você é, então você ainda não está preparado para aquela vaga, você não está preparado para mostrar que você é o melhor candidato. Então, por que eu tô te dizendo isso? Então, tudo que eu vou te falar agora, você vai anotar, depois você vai lá no espelho e você vai ensaiar 30 vezes se for necessário. Olha só, como eu te falei, não adianta você ter um currículo lá top, extraordinário, irresistível, que eu tenho um currículo irresistível, eu tenho até um curso falando sobre isso, se você não souber vender as habilidades e competências que estão lá. Quando você pergunta de você, nada mais é do que o seu resumo profissional. Você vai falar o seu case de sucesso, qual é o seu diferencial. Vou já começar pelos maiores erros que o profissional comete nessa resposta. Primeiro, ele congela. A primeira percepção que o avaliador tem é que, nossa, ele não se conhece, ou ele não se preparou o suficiente. Claro que existe sim a questão de pessoas ficarem mais nervosas que outras, tá? E o avaliador, até pela experiência que ele tem essa percepção. Se a pessoa simplesmente ficou nervosa ou nervoso, ou se é porque ela realmente não sabe quem ela é, tá? Então, assim, tomem cuidado com isso. Primeira coisa, então, eu preciso saber quem eu sou, que eu vou te explicar agora se você não sabe quem você é, pra você ser assertivo, tá? A segunda coisa que é muito importante, que são os erros que as pessoas cometem muito, é começar a falar da vida pessoal, assim, absurdamente. Então, um exemplo, tá? Me fale sobre você. Ai, porque, olha, ontem eu tive uma discussão com meu marido, briguei com meu filho, tô chateada. Lá no meu outro serviço, nossa, o meu gestor me humilhou. Enfim, você começa a desabafar a sua vida pessoal, como se naquele momento você estivesse fazendo uma terapia. Deixa eu te falar. O recrutador, para ele selecionar seu currículo, ele tem apenas 6 segundos. Para ele fazer a sua entrevista, como é que você chama a atenção do recrutador? Eu vou te dar uma dica agora que você nunca mais vai esquecer. Você tem apenas 30 segundos para chamar a atenção do recrutador nessa resposta. Por que eu tô te falando isso? Ó, o exemplo para você nunca esquecer. Sabe quando você tá assistindo alguma coisa lá no YouTube e aí passa aquele comercial? Me fala, responde aqui para mim, qual de vocês fica no comercial? Normalmente, eu, Débora, fico só naquele comercial que me chamou a atenção nas primeiras palavras. Às vezes é algo que eu nem tô procurando, mas naquele momento, assim, falou uma coisa que eu falei, é isso, eu preciso ir até o final. Na maioria das vezes, quando aquele comercial não te chama a atenção nos 30 primeiros segundos, o que você faz? Você já passa lá, pular anúncio, você não fica até o final. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje nós somos pessoas, e eu, você e todo mundo, uma das coisas que hoje é o maior desafio é fazer gestão de tempo, é entregar resultados. E o gestor que tá lá na linha de frente, que tá precisando de um colaborador para agregar a escala dele, não é diferente. Ele quer muito contratar você se você mostrar que você é o melhor candidato. Mas para isso, você precisa, além de ser muito assertivo, você precisa reduzir o tempo. Então, assim, toda apresentação que eu vou te ensinar aqui agora, você vai ensaiar para não passar ela de 1 minuto, tá? Qual é o maior erro? É a pessoa chegar lá na hora da entrevista, ó, várias pessoas colocando aqui, ó. Eu fico só no que me chama atenção, exatamente, do comercial. Dificilmente eu fico, ó. Então, por que eu tô falando isso pra vocês, tá? Porque esse exemplo fixa naquilo que é importante. Então, assim, pensa que o comercial é você lá na entrevista. O gestor, ele só vai prestar atenção em todo o resto da conversa que você for falar da sua história, se você chamar a atenção dele logo no começo. É assim que você já vai ser assertivo. Porque, claro, que o gestor não vai poder apertar lá o pular comercial para você e para o próximo candidato. Ele vai precisar ficar lá. Mas se você não chamar a atenção dele naqueles 30 primeiros segundos, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai te fazer muito menos perguntas do que ele faria para outras pessoas, porque ele já tá te eliminando ali do processo. E ele vai querer sair da sala o mais rápido possível, porque ele já identificou que você não é o candidato que ele procura. Então, olha só,
Por isso que essa live é tão importante. Então, assim, ó, se você não convidou os amigos ainda, dá aviãozinho pra todo mundo. Assim que acabar, marca os seus amigos aqui que não assistiram essa live. E eu quero que você também deixe o seu comentário. O que essa live fez diferença na sua vida pra você ser assertivo. Tá? Então, eu tô te falando dos erros. Então, se você não chamar a atenção deles nos 30 primeiros segundos, você provavelmente já vai estar fora desse processo, ok? Por quê? Porque sempre tem alguém mais preparado que você, tá? Quando eu digo mais preparado, eu não tô dizendo com experiência, porque nem sempre o profissional com experiência sabe se vender. Na maioria das vezes também não sabe. Então a questão aqui não é ter experiência ou não. Claro que se eu tiver experiência e souber me vender, você sai na frente. Mas a questão aqui é você realmente saber vender suas habilidades e competências. E de novo, sem mentir, tá, gente? Porque também de nada adianta você decorar 30 segundos lá de uma vida que não é sua. Aí você pode até ser contratado. E chega lá na linha de frente e você vai ser desligado nos 30 primeiros dias, 45 primeiros dias, porque você não tem oficialmente as habilidades e competências que você vendeu lá na entrevista. Então, assim, mentir também não adianta, tá? Então, isso é algo muito importante para você ser assertivo. Então, ó, outra coisa que faz você ser eliminado já logo desde o começo é quando você começa a falar muito da sua vida pessoal e não fala da sua vida profissional. Quando o gestor ali, ele pergunta pra você falar sobre você, normalmente ele quer saber as duas coisas, mas é as duas coisas de forma assertiva, e as duas coisas de uma forma com que eu possa te falar assim, olha, eu conheci esse candidato, ele realmente é o que eu preciso. Como é que eu vou saber o que o gestor procura? Eu dei algumas dicas na live de ontem e vou dar uma bem pincelada hoje. Antes de você ir para qualquer vaga que você estiver concorrendo, então você já foi selecionado seu currículo, você está indo para entrevista. Você precisa saber o que é necessário para aquela vaga. Lá na descrição da vaga que você concorreu, tem lá no final, o gestor, ele coloca o que ele precisa. Quais são as habilidades e competências que ele precisa para aquela vaga específica. Você precisa treinar e desenvolver essas habilidades. Débora, eu não tenho pouco tempo, não consigo. Ok. Você vai trabalhar um processo de acompanhamento. Então, exemplo, eu não sou tão bom em comunicação. E lá é primordial que seja muito bom em comunicação. Olha, eu já tô fazendo uma mentoria com a Débora, porque eu faço mentoria, gente. Quem não sabe, depois me chama aí no chat que eu explico. Eu faço mentoria com a Débora e já tô desenvolvendo esse plano. Por quê? Lembra que eu falei pra você que na entrevista não é lugar de mentir? Então, você vai falar a verdade, se você não desenvolveu tudo aquilo que é necessário. Mas o que sempre você vai falar é o que você tá fazendo pra resolver. Porque assim, ó, nada adianta você falar que você tem um problema e você não falar qual é o plano de ação que você tá fazendo pra sanar aquele problema. É a mesma coisa lá na linha de frente, tá? Então, essa é uma outra coisa muito importante. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é essa parte assim de você falar mal das outras empresas que você trabalhou. Então, você já começa falando alguma coisa relacionada à empresa. Nesse momento de você saber quem você é, você tem que falar início você. Quem você é de verdade? Desculpa, aqui quase caiu. Qual é o seu diferencial? E aí, eu vou te dar um exemplo. Vocês querem que eu dê um exemplo meu para ficar mais claro? Quem quiser, fala quero. Fala quero, dá uma mãozinha aí que aí eu vou contando um exemplo meu para ficar mais claro como vocês se apresentariam, tá bom? Ó, dá coraçãozinho aí se vocês estão entendendo. Aviãozinho pra quem não compartilhou ainda, escreve eu quero se vocês querem que eu dê um exemplo, tá bom? Uma outra coisa muito importante é que às vezes nessa parte a pessoa começa a detalhar muito as competências dela. Não é que é errado, tá? Mas as competências têm um lugar certo pra você falar lá na entrevista, que vai ser lá onde? Lá no seu histórico profissional. Aonde o quê? Aonde você vai se vender na sua parte de experiência. E quem não tem experiência, também assiste a live de ontem, que eu expliquei, quando você não tem experiência, como é que você se vende? Como é que você faz aquele currículo trailer, aquele currículo que vai chamar a atenção do recrutador? Você vai contar o seu histórico lá acadêmico, tá? Então, quem não assistiu a live de ontem, vai lá, porque não dá tempo de fazer tudo isso numa live. Já foi ontem lá, então você precisa ir lá. E, gente, uma coisa muito importante, quando vocês assistirem as minhas lives, pra mim saber se eu tô entregando resultado, se eu estou sendo assertiva, se vocês têm alguma outra dúvida, o que eu preciso? Assim que acabar a live, eu preciso que vocês deixem um comentário. Débora, olha, gostei muito, me ajudou muito, me abriu a mente, eu não sabia que era assim. Ou, olha, fiquei com essa dúvida, porque eu vou responder. Mas eu preciso que vocês deixem um comentário no final da live, combinado? Todo mundo entendeu? Por quê? Porque eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá bom? Então, depois que acabar essa live, vocês vão anotar qual foi o insight que vocês tiveram, qual foi a ideia, o que eu aprendi nessa live ou o que eu fiquei com dúvida, tá bom? Ó, a Shirley não tem experiência, eu já vou contar um pouquinho pra você colocar aí, tá? Shirley, essa parte sua da experiência, se tem mais alguém aqui que não tem experiência, o que vocês vão fazer? Quando acabar essa live, vocês vão lá na live de ontem, porque lá eu expliquei o passo a passo pra quem não tem experiência, tá bom? E aí, por quê? Porque lá você vai destacar, quando você não tem experiência. Vou dar um exemplo. Você não tem experiência nem como técnica de enfermagem. O que você vai destacar? Qual foi o seu diferencial lá na graduação?
Como é que você fez? O que que você resolveu, tá bom? Então, é dessa forma que você vai ser assertiva, mas vai lá na live de ontem que tá tudo explicado. E se ficou com alguma dúvida também da live de ontem, deixa o comentário lá. Que aí eu vou lá, vou ver qual é o comentário ou qual é a dúvida e eu vou responder, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, eu espero que quando eu terminar aqui, todo mundo deixe um recadinho pra mim, hein? Senão eu não vou fazer mais live pra vocês. Olha lá. Então, como é que a gente começa? Vocês falaram que querem que eu dê um exemplo meu. Vou falar mais pausadamente pra todo mundo entender e assim, absorver. As coisas que eu vou falar são minhas, tá? É a minha história profissional. Mas você vai fazendo uma análise da sua história profissional, ok? E aí depois você vai anotando isso. Então, olha só. A primeira coisa que você, quando você chega numa entrevista, primeiro assim, você vai chegar com pelo menos 10 minutos de antecedência. Não chega meia hora, uma hora antes, tá? Porque também não adianta chegar tão mais cedo. Se programa pra chegar 10 minutos mais cedo. Débora, cheguei uma hora mais cedo. Fica numa padaria na esquina. Sempre tem uma padaria, um restaurante, enfim. Até dar 10, 15 minutos antes da entrevista, aí você vai lá e se apresenta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas perguntam muito pra mim, Débora, vou de branco ou não vou? Olha, isso depende muito do hospital onde você vai participar, ou da clínica, enfim. Então, quando alguém te ligar lá pra parte assim, olha, o seu currículo foi selecionado, sua entrevista é tal dia, você já pergunta, tá? Olha, eu preciso ir de branco? Não. Se você não precisar ir de branco, dicas muito importantes, nunca vai de roupa transparente, independente se é branco ou social, tá? Gente, isso daqui, ó, também já te elimina do processo, não vai de jaleco, não existe essa necessidade em nenhum lugar, tá? E aí, olha só, vou dar um exemplo, você vai clean, ó, vou dar um exemplo meu hoje, tá? Eu indo pra uma entrevista. Meu cabelo não tá escovado, não tá lindo, maravilhoso, como normalmente ele está, tá? Por que eu tô falando isso pra você? Isso foi de propósito, ó. Mas eu tô arrumadinha, ó, não tem um fio solto, tá vendo? Tem um gelzinho aqui. O brinco, esse brinco vocês não vão. Vocês vão com um brinco ou pequenininho, melhor não ir. Por que eu dei esse exemplo do meu cabelo? Porque o fato de, às vezes, você não ter dinheiro pra participar de um processo seletivo, tá tudo bem, tá? Você não vai precisar pegar dinheiro emprestado pra fazer uma escova, enfim... pra fazer luzes no cabelo, não é isso. Mas você tem que estar, no mínimo, apresentável. No mínimo, você tem que estar alinhado. Uma maquiagem leve, homem feito barba, enfim. São partes muito básicas que tem nos posts meus. Depois vocês vão lá. Como é que eu me preparo para uma entrevista, ok? Mas esse é o geral. Quando eu chego na entrevista, a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Alguns hospitais, algumas instituições, vocês ficam com outros candidatos lá, às vezes, para a mesma vaga. Um dos maiores erros do profissional que chega lá, independente se tem experiência ou não tem experiência, isso do enfermeiro, é nem conversar com quem tá do lado. E já começa a pensar, é meu concorrente, vai pegar minha vaga. Ou às vezes a pessoa tá conversando com outra e ela fala assim, eu já terminei minha pós-graduação, eu tenho experiência em X lugar. Aí você já começa a se auto-sabotar, você já começa assim, tá vendo? Essa vaga não vai ser minha, essa pessoa já tem experiência, essa pessoa já concluiu a pós-graduação, enfim. Tá todo mundo entendendo, gente? Quem tiver entendendo, dá coraçãozinho. Então, assim, por que você precisa se apresentar pra pessoa que está ao seu lado, tá? A pessoa que está ao seu lado, eu tô dizendo os outros possíveis candidatos, os outros possíveis concorrentes à vaga. Porque no dia de amanhã você não sabe. Hoje essa pessoa sim pode estar concorrendo à vaga com você. E no dia de amanhã, vocês podem fazer um bom network ali. Ela pode te indicar para uma outra vaga. Ou vocês podem até tornar uma amizade fora da instituição, enfim. Então a primeira coisa, quando você chega no processo seletivo, é você acreditar em você, tá? A partir do momento que você tá do lado de uma outra pessoa e você já começa a achar que essa pessoa é melhor do que você, porque ela tem uma formação a mais, enfim, ou foi indicada para aquela vaga, você mesmo já se eliminou. Porque aí o que acontece? Quem já passou por isso vai escrever aqui pra mim. Você começa a ficar muito mais nervoso ou nervosa, começa a dar taquicardia, você começa a suar, tudo aquilo que você tinha estudado você esquece, dá um branco. Por quê? Porque você acha que você não tá preparado. Toda vez que você acha que você não está preparado, por mais que você se preparou, começa a vir uma ansiedade, uma angústia. Quem não leu o meu artigo ainda, eu liberei um artigo hoje dizendo justamente isso. Como eu me prejudico no processo de entrevista por causa da minha ansiedade. Então, se vocês não leram, assim que terminar, vai lá nos stories, arrasta e lê esse artigo. Tem todas as dicas pra você manter a calma. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu não consigo te dar todas as dicas aqui agora, tá? Então, vai lá, lê esse artigo e segue o passo a passo, ok? Ó, eu tô te dando aqui todas as ferramentas que você precisa pra você ser assertivo. Então, você tem que assistir minha live de ontem, deixar lá o seu comentário. Se você teve alguma dúvida, você vai colocar lá pra mim. E principalmente se teve dúvida, né? Ou se você gostou, se agregou valor pra você, depois você vai lá ler esse artigo, porque lá é só você seguir o passo a passo do que tá no artigo. E depois você vai assistir essa live de novo, porque aqui eu tô te dando todas as dicas que você precisa, ok? Aí o avaliador te chama. Normalmente quem te busca lá na sala que você tá esperando é a equipe de RH, processo de seleção. Pode até ser que seja o gestor da área, mas normalmente é a pessoa do RH. E naquele momento a pessoa já se apresenta.
Olha, então vou dar um exemplo. Eu tô indo lá te buscar na sala. Oi, muito prazer, eu sou a Débora, sou a gerente de enfermagem, sou responsável aqui e vou fazer esse processo seletivo com você. Essa era a forma que eu me apresentava quando eu atuava nesse cargo de gestão, tá? Por que eu tô dizendo isso? Olha só, é a minha experiência de gestora passando pra você. Então, nesse momento, às vezes, você espera que alguém do RH e a pessoa já se apresenta como gerente, coordenador da área, você já fica desesperado. Não fique. O que você precisa prestar atenção nessa primeira comunicação? Qual é o nome da pessoa? Olha só, de novo, por causa do seu nervosismo e da sua ansiedade, você não presta atenção no nome da pessoa. E lá na hora da entrevista, a primeira coisa que você vai ter que falar com a pessoa é o nome dela. Porque você vai ter que mostrar que você entendeu qual é o nome dela, você prestou atenção na informação. Por esse motivo, você precisa ler o artigo que eu fiz para você manter a calma. Respira. Esse momento da sua entrevista, se você ficar muito ansiosa, algumas pessoas estão falando aqui pra mim, Débora, fica ansiosa. Fica muito ansiosa. Não prestar atenção no que o recrutador oficialmente está te falando são os maiores erros. E eu vou te falar aqui agora. Por quê? O recrutador te pergunta uma coisa e você responde outra. Por quê? Porque você perdeu o foco ali. Você ficou ansiosa, você ficou muito agitada. Ó, a Shirley falou que eu tô falando muito rápido. Shirley, é por causa do nosso tempo. Eu tenho muito conteúdo pra entregar. Se eu falar muito devagar, eu não vou conseguir entregar tudo. Mas depois, o que vocês vão fazer? Vai assistir essa live de novo e vai deixar os comentários, tá bom? Por quê? Porque se eu falar rápido, muito devagar, eu não vou entregar o que vocês precisam, tá bom? Então é só assistir a live de novo e ir pausando e anotando. A outra Shirley falou, eu esqueço o nome. É isso mesmo, esquece. Ó, gente, é os meus bastidores. Vocês viram? Meu filho acabou de gritar. Tá tudo bem, tá? Eu tenho família, tenho vida e tô fazendo a live aqui com vocês. Então, olha só, não se preocupe se aparecer uns gritos aqui, que meu filho é super espontâneo, tá? Decoraçãozinha aí, está todo mundo entendendo? Então, assim, ó, Shirley, você e todo mundo, foca, presta atenção no nome da pessoa que tá se apresentando pra você. Foca, presta atenção no cargo dela, isso é muito importante. Aí você prestou atenção, então, ó, eu sou a Débora, você sabe o meu nome. Às vezes, naquele momento do nome, sabe como é que você faz pra você decorar? Normalmente, a gente conhece o nome, conhece alguém com o nome daquela pessoa que se apresentou. Normalmente é assim, tá? Então, você lembra da pessoa, na hora você já faz associação. Exemplo, Débora, eu tenho 2 pessoas na família. Poxa, ela falou que chama Débora, a minha prima chama. Aí você já não esquece o resto da entrevista. Na entrevista, pra você não esquecer, você tem que associar algumas coisas. E é isso que eu vou te ensinar aqui agora, tá? Então, a primeira coisa é não esquecer o nome. Aí você foi lá. Aí um dos erros muito grandes, gente, é que eu não deixei nada aqui do lado. Senão eu ia te mostrar, ó. Vamos fingir que isso daqui é uma bolsa, tá? Porque normalmente a gente vai pra entrevista, vai com uma bolsa, vai com uma pasta. Aí a pessoa fica assim, ó, com a bolsa sentada lá pro avaliador. Normalmente é assim, né? Aí o avaliador, eu, Débora, olho pra você e fala, não, ó, pode colocar a bolsa aqui do lado. Aí o que você faz? Você coloca no colo e fala, não precisa. Não precisa, pode deixar aqui. Não pode, tá? Esse é o maior erro que você pode cometer. Por quê? Você precisa ter segurança, né? Tem um espaço, tem uma cadeira do lado, você já vai, já coloca a sua bolsa, coloca na mesa. Tenta não levar nada muito grande, tá? Aquelas bolsas gigantes, enfim. Porque também não tem necessidade, né, gente? Você tá indo apenas pra uma entrevista, você não tá indo pra passar umas férias lá dentro do hospital. Então, essa é a primeira dica, tá? Você precisa estar livre quando você falar com o recrutador. Às vezes, você tem 2, 3 pessoas fazendo o processo de seleção com você. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar prestar atenção nos nomes, que é a primeira coisa. E toda vez que a pessoa te fizer a pergunta, então, uma hora, um exemplo, o recrutador da esquerda te faz uma pergunta, você vai olhar pra essa pessoa. O da direita te fez a pergunta, você vai olhar pra essa pessoa. E a resposta vai ser pra pessoa que te perguntou. Porque você não vai conseguir responder pro ar, né? Claro, às vezes as duas pessoas estão na sua frente, mas nem sempre isso é uma verdade. Então, quando não é, você vai responder direcionado pra quem te perguntou, ok? Essa é uma outra coisa muito importante. E aí, olha só. Às vezes, a gente não consegue controlar o nosso nervosismo, né? Às vezes você tá lá angustiado, tenso, sabe assim, você trava na cadeira? Me escreve aqui quem já travou em uma entrevista, ou quem é assim quando fala que vai se receber uma entrevista. Você trava. Nossa, entra em choque, em pânico. O que acontece? Aí você tem um tique, né? Você começa a bater o pé. Às vezes em cima você travou, mas o pé você tá batendo. O que tá mostrando, gente? Isso é ansiedade. Então, assim, ó, de novo, a dica de ouro, tá? Você é o melhor candidato para essa vaga. Você se preparou antes, você assistiu minha live, você acompanha todas as minhas dicas, você se apresentou lá no espelho 30 vezes que eu te falei. Então você é o melhor candidato para essa vaga. É isso que você tem que ter certeza. Quando antes de você sair de casa, o que você tem que fazer? Ouvir aquela música que te dá uma autoestima. Sabe assim, aquelas coisas assim que elevam, te dá um gás e você fala, nossa, isso me anima. Por quê? Porque você já tem que sair de casa preparado para aquela vaga. Você já tem que ter certeza que aquela vaga é sua. Se você não trabalhar isso primeiro na sua mente, se você não tiver uma mente positiva, eu falo sobre isso em alguns vídeos meus, você é a primeira pessoa que se sabota. Então você já tá tudo errado, tá bom? Então, ó, a Shirley falou, eu já estou travada com o meu TCC. Olha aí, ó, tá vendo? Então, assim, quando você trava, o que acontece?
você automaticamente você para de ser espontâneo. E quando você não é espontâneo, você não fala aquilo que é uma verdade. Você fica tentando... Sabe quando você decora uma coisa e você fica tentando lembrar aquela palavra que você decorou? Você lembra a frase inteira, mas você não lembra aquela palavra. Aí você não consegue formular a frase inteira. É onde na entrevista normalmente as pessoas erram. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que a questão da entrevista não é você decorar as coisas. É você realmente se conhecer. É você realmente ter a certeza de que você é um excelente profissional. Então, ó, a dica aqui de ouro que eu vou dar pra vocês contando a minha história que vocês pediram. Dá coraçãozinho aí se todo mundo quer que eu dê um exemplo conforme a minha história. Por favor, vai dando coraçãozinho aí. Deixa eu ver aqui que eu fiz um checklist pra não esquecer de passar nada pra vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, gente. Calma aí. Ó, então uma coisa muito importante antes de eu contar a minha história. Lembra que eu falei do resumo profissional? Então, de novo, se você não assistiu a live de ontem, você precisa ir lá assistir. Porque essa parte de você saber se vender na entrevista, nada mais é do que o seu resumo profissional. Claro que de uma forma mais assertiva, de uma forma mais efetiva e de uma forma espontânea. Mas por que às vezes algumas pessoas não passam na experiência, não passa na entrevista? Porque amanhã eu vou dar uma aula de experiência. Por que as pessoas às vezes não passam na entrevista? Porque ela pagou alguém pra fazer aquele currículo top, sensacional, e chega lá na hora, o que acontece? Ela não fala uma vírgula do que tá lá no resumo profissional dela. O avaliador já sabe que você não fez aquilo. Então você já é eliminado do processo. Então tem várias dicas, estratégias que não adianta você querer burlar o sistema. Você não vai ser chamado, ok? A Helene colocou, estou travada, já me deu ansiedade antes mesmo de ser chamada. Já me saboto até com a minha idade. Então, Elaine, é isso mesmo. Se você se auto-sabota antes, o avaliador, o recrutador, ele tem essa percepção. E aí, o que acontece? Você se afasta cada vez mais das suas oportunidades. Você se afasta cada vez mais das suas vagas. E aí, gente, deixa eu já dar um recado muito importante. Quem não se inscreveu ainda, amanhã eu vou dar um webinário falando sobre entrevista, currículo e processo e... período de experiência. Como é que você passa no período de experiência? Se você não se inscreveu ainda, vai ser amanhã às 19 horas gratuito, mas precisa se inscrever. Não vai ser aqui no Instagram. Então, se você não se inscreveu, vai lá agora no link da bio assim que acabar. É o primeiro quadradinho. Como me destacar no processo seletivo, é um webinário que será amanhã às 19 horas gratuito comigo ao vivo. E lá, pra quem acha que às vezes eu falo um pouco mais rápido, eu vou falar um pouco mais devagar, mais pausado, porque lá a gente tem mais tempo, tá? Aqui nós não temos, aqui tem um tempo certo e lá não. Então lá eu vou dar muito mais dicas e vou tirar as dúvidas de vocês que talvez aqui eu não consiga, ok? Então quem não se inscreveu no webinário, como ser assertivo no processo seletivo, assim que acabar essa live, vai lá no link da bio e se inscreva. Então tá bom. De novo, coraçãozinho aí pra mim começar a falar. Gente, quem sou eu? Então, assim, ó, se tem um recrutador na minha frente e ele me pergunta quem eu sou, quem assistiu a live de ontem do resumo profissional vai se identificar com tudo que eu vou falar agora, tá? E quem não assistiu, tiver dúvida, vai lá assistir porque vocês vão entender. Então, a primeira coisa que você vai falar é o quê? Então, você já sabe o nome do recrutador, você já está olhando no olho dele, você já não tem nada na sua frente te atrapalhando. Aí, ó, até meu filho tá gritando de felicidade com essa live, hein? Olha que extraordinário. E aí, o que você vai fazer? Você vai agradecer a oportunidade por estar lá. Olha, então um exemplo, eu preciso o quê? Parece meio assim, todo mundo fala isso, mas você precisa saber quais são as habilidades e competências suas. E uma outra coisa muito importante para responder isso, que você precisa saber, qual é a missão, visão e valores do hospital. E você vai entender isso agora. Por que eu preciso saber isso, Débora? Porque eu respondendo pra uma pessoa querendo me contratar, vamos pensar que hoje eu tô procurando um emprego, tá? Então, como é que eu responderia? Primeiro, olha, muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade que você me deu de me conhecer, porque eu possa me apresentar. E uma das coisas que eu li sobre a missão e valores do hospital é que vocês trabalham muito com foco relacionado à segurança do paciente. E toda a minha trajetória profissional foi voltada à segurança e qualidade do paciente, onde eu consegui trazer grandes resultados em todas as instituições que eu passei. Olha só, essa é a primeira frase que você fala. O que você mostrou aí? Que você já estudou a visão, missão e valores da instituição. Primeira coisa que você tem que falar, ok? E agradecer, tá? Primeira coisa. Segunda coisa que eu falo, eu vou dividir em tópicos pra vocês não se perderem. Depois vocês vão assistir essa live de novo pra vocês anotando, tá bom? Segunda coisa que eu falo depois que eu me apresentei, que eu agradeci. Se todo mundo estiver gostando dessa live, dá coraçãozinho aí pra mim saber que vocês estão entendendo. A segunda coisa eu vou falar bem brevemente de mim. De novo, tudo isso que eu vou falar agora, eu vou falar em 1 minuto. No máximo 1 minuto e meio, mas estudem pra falar em 1 minuto. Então eu vou falar tudo pra vocês agora, pausado, pra vocês verem que eu não vou falar tipo desesperada, porque para o recrutador você precisa falar de uma forma que ele vai ouvir, vai entender o que você tá falando. E vocês vão perceber que eu não vou passar de 1 minuto, ok? Então agora eu vou falar a segunda parte que vocês vão falar quando perguntar de vocês, tá bom?
Então vamos lá, ó. Eu anotei aqui, depois vocês vão fazer esse rascunho pra vocês, tá? Então no meu caso, tô me apresentando pra quem perguntou quem eu sou, porque quer me contratar. Muito prazer, eu sou Débora, sou mãe do Israel, sou esposa do Rubens, atuo na área da saúde há mais de 14 anos, sendo 4 anos como gerente de enfermagem, e durante toda a minha trajetória profissional, durante o meu crescimento, desde enfermeira júnior a gerente de enfermagem, eu criei um método para transformar os problemas em solução. Por esse motivo, eu consegui diminuir os custos da minha unidade, consegui aumentar a motivação da minha equipe e desenvolvi um time de alta performance. Acabou! Olha só, gente, o que eu falei aqui pra vocês? O resumo, tá? Então, a primeira coisa, vou recapitular. Dá coraçãozinho aí se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. Primeira coisa pra recapitular quando você assistir essa live, você anotar pausadamente. Você vai, primeiro, agradecer pela oportunidade. Você vai ver a missão, visão e valores da instituição. E você vai ver o que você, pessoa, então o que eu, Débora, agrego de valor para aquela instituição. Você começa assim. Lembra dos 30 primeiros segundos que você precisa chamar a atenção lá do recrutador? Então, é esses 30 primeiros segundos lá do comercial que todo mundo passa. Por quê? Porque você já precisa mostrar para ele que assim, olha, eu sei por que eu estou aqui, eu estudei sobre a instituição, eu tenho um diferencial. É a primeira coisa que você fala quando você responde isso. A segunda coisa é você se apresentar. Essa parte do filho e do marido, eu, Débora, gosto de falar. Mas não é obrigado, tá? Então, se você já quiser falar o seu nome e a sua profissão, ok. Uma outra coisa muito importante você falar aqui é o quê? Então, assim, ó, seu nome. Então, a segunda parte, tá? Da apresentação, para vocês depois anotarem. Então, seu nome, o tempo que você é formada, se você tem pós ou não. Então, no meu caso, eu tenho pós em qualidade e segurança do paciente, tenho MBA de gestão de pessoas. Então, isso você agrega aqui no começo. Mas, assim, de uma forma, tudo com coerência, tá? E aí, depois, o que você fala já em seguida, depois da sua formação? Quanto tempo você tem de experiência? Se você é recém-formado, não tem experiência, me formei em tal ano, então, assim, me formei agora em 2021, ok? Então, assim, ó, deixa eu dar um exemplo pra você que não tem experiência. Um exemplo meu, quando eu era enfermeira júnior lá, que tava concorrendo à vaga, tá? Então, um exemplo meu também, olha só. Dá coraçãozinho aí se vocês estiverem gostando. Vocês querem um exemplo pra quem não tem experiência? Se vocês querem um exemplo, dá coraçãozinho aí que eu vou dar um exemplo agora meu também, tá? Por quê? Porque isso precisa ficar claro pra você nunca mais errar, tá bom? Então, olha só, todo mundo deu coraçãozinho aí e eu entendo que vocês estão querendo, né? Que vocês entendam melhor pra quem não tem experiência. Então, olha só, gente, se você não tem experiência, você acabou de sair da graduação, você não foi nem técnico de enfermagem, o que você vai falar ali? O seu diferencial, de novo, o seu resumo profissional que tá lá na live de ontem que você precisa assistir se você não assistiu. Então, assim, olha, eu sou Débora, então vou falar no meu caso, na época eu nem era casada, quando eu era enfermeira júnior, eu não tinha filho, então assim, sou Débora, me formei agora em 2021 pela Universidade, Centro Universitário São Camilo, e acabei de iniciar uma pós no Hospital Israelita Albert Einstein de Gestão em Qualidade e Segurança do Paciente, não tenho experiência assistencial, porém, durante a minha graduação eu me destaquei como líder de anatomia, desenvolvi 2 trabalhos científicos que eu publiquei em tais e tais congressos, aí vocês colocam onde vocês publicaram, desenvolvi as habilidades necessárias de comunicação, de relacionamento com a equipe. Por quê? Porque como líder lá do grupo de anatomia, eu precisava passar todas as informações para os professores, para a equipe da sala de aula. Então eu precisei desenvolver esse meu lado de comunicação, de assertividade, de ser resolutiva, de ser pronta para atender as necessidades ali dos alunos e dos professores acadêmicos. Tenho equilíbrio emocional e sei trabalhar em equipe. Acabou! Olha só, eu não tenho experiência, gente. E eu fiz uma excelente apresentação. Todo mundo entendeu? Todo mundo gostou? A Mari colocou: você é top, suas lives é boa demais. Excelente, Mari. Então, Mari, ó, deixa seu comentário quando acabar. Todo mundo, hein, gente? Vocês não estão deixando os comentários nas minhas lives. E as minhas lives não ficam salvas. Eu tô dando um privilégio pra vocês. A de ontem ficou. Então, eu quero que todo mundo vai lá na de ontem, assiste e deixa lá um comentário. Se gostou, se não gostou, se teve dúvidas. Se vocês têm dúvidas, vocês têm que colocar lá, tá? Porque aí as dúvidas eu vou responder. E essa live também, ó. Essa live em especial, hein, gente? Que eu tô abrindo ouro aqui pra vocês. Isso daqui faz parte de um dos meus treinamentos, que é pago. E eu tô dando essa aula gratuita pra vocês, ok? Isso daqui, ó, é ouro. Faz parte da minha mentoria. E aí, uma outra coisa. Aí as pessoas perguntam assim, mas Débora, e minha parte pessoal? Eu não vou falar? Porque quando a pessoa fala sobre você, ela também quer saber um pouco do seu lado pessoal. E aí o seu lado pessoal é onde as outras pessoas, às vezes, ela começa muito bem do lado profissional e no lado pessoal ela, nossa,
desencadeia a falar um monte de besteira. O que que é um monte de besteira, tá? Não é que a sua vida pessoal é uma besteira, mas às vezes o seu conflito que você tá passando lá em casa, a dificuldade que você tá tendo, enfim, ou até a dificuldade financeira, tipo, olha, eu preciso muito desse emprego, eu quero muito que você me contrate. Gente, você não tem que implorar por emprego, sabe o que você tem que fazer? Mostrar que você é o melhor candidato. Não é ficar choramingando que você vai conseguir, muito pelo contrário. Quanto mais você choramingar, mais o que que você vai mostrar? Que você não é o protagonista da sua história. Você vai mostrar que você é aquele enfermeiro que tudo se vitimiza. Ó céus, ó vida. Não! Você tem que ser um enfermeiro de sucesso, você tem que ser o protagonista da sua história. E você precisa passar lá pro recrutador que você é o melhor candidato para essa vaga. E você só vai fazer isso se você for assertivo nas respostas, ok? Aí, o que que eu falo pessoal, né? Aí as pessoas falam, ai, Débora, mas o que que eu falo pessoal? Porque eu não sei o que que é certo, o que que é errado. Então, uma coisa pra você ser sempre muito assertivo, tá? Não minta nunca, essa é a primeira dica. E a segunda dica, você gosta de algum esporte? Vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de fazer academia. Então, assim, eu gosto de andar de bike, eu gosto de correr na rua. Vou dar alguns exemplos aqui, porque aí vocês vão pensando, tá? Ah, eu gosto de ler. Você vai identificar aquilo que você gosta, tá? A Fernanda colocou assim, eu acho muito chato nas entrevistas querer saber da vida pessoal e particular. Então, Fernanda, o que que eu sugiro, tá? Pra você não chegar nessa parte que o entrevistador tem que te perguntar, quais são os seus hobbies, o que que você gosta de fazer, o que que você não gosta, até pra você ser ainda mais assertivo e já sair na frente, e lembra, ganhar tempo do recrutador e fazer parte lá dos 30 segundos do comercial do YouTube que todo mundo passa, e você não, e o recrutador não querer passar a sua história, porque nada mais é você falar sobre você, a sua história. É a sua experiência pessoal, profissional, enfim. Então você vai precisar falar. Então o que eu sugiro, né? Você falar o quê? Você falar coisas básicas. Então, no meu caso, o que eu falaria, né? Eu falaria um exemplo, um esporte que eu gosto. Sei lá, de correr. O que correr me proporciona? O que correr me favorece? E eu vou falar a respeito disso. Então, correr me ajuda a ter um nível de raciocínio melhor. A correr me ajuda a ser comunicativa, porque eu nunca corro sozinha, eu corro com outras pessoas. A desenvolver outras habilidades. Aí você coloca o que isso facilita para você desenvolver essas habilidades, tá? É assim que você vai ser cada vez mais assertiva. A Fernanda colocou uma coisa aqui. Fernanda, depois só me explica melhor se eu puder te ajudar. Que você coloca assim, ó, por isso que eu desisti da profissão. Se, quando você fala que você desistiu da profissão, é porque perguntam da sua vida pessoal na entrevista, não desista por isso. Porque, assim, praticamente todos os cargos que hoje se concorrem, não é hospitalar, tá? Cargos no geral, os entrevistadores fazem essa pergunta. Da sua vida pessoal, fale um pouco. Às vezes eles perguntam até outras coisas, tá? Tipo assim, que eu acho super deselegante, mas pergunta, principalmente pra mulher, né? Você tem filho? Quantos filhos você quer ter? Você pretende engravidar? Isso é totalmente fora da legislação, tá? Mas algumas instituições perguntam. Por isso que no começo da apresentação sobre você, sobre mim, eu já falei que eu tenho filho, porque pra mim isso é importante, assim, aí eu já ganho tempo do recrutador não precisar ficar me perguntando aquilo, porque eu acho que chega a ser até um pouco constrangedor, tá? Mas muita instituição pergunta porque existe um protocolo pra ser seguido. Então, aí fica a critério de cada um, tá? Mas o que eu tô ensinando aqui pra você? Pra você ser cada vez mais assertivo, pra você não errar, pra você saber se vender na entrevista, né? E eu me vendo como? Sabendo as minhas habilidades, minhas competências. É assim que eu me desenvolvo, é assim que eu me apresento. Gente, se todo mundo entendeu, dá coraçãozinho aí com tudo que eu expliquei. Por favor, vai dando coraçãozinho aí, ó, Débora. Escreve pra mim, eu entendi, agora eu sei me vender, porque eu vou dar uma outra dica aqui pra gente finalizar. Vocês entenderam como é que vocês se vendem? Vocês entenderam a importância? Me fala. A Sheila colocou, Fernanda, não desista. Vai dar tudo certo. É isso aí, não desista não. Se precisar, depois me manda uma mensagem no particular, eu tento te ajudar, eu vejo qual é a sua dificuldade agora. Não desista, gente. Assim, ó, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, Débora, eu amo ser enfermeira, tá? Eu tô na área da saúde há mais de 14 anos. Tudo que eu conquistei na minha vida profissional e pessoal, financeira, foi através da enfermagem. Eu concordo, sim, que tem muita coisa pra melhorar. Questão de salário, carga horária, enfim. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu concordo que tem muita coisa pra melhorar. Mas toda profissão tem. Toda área tem. As minhas irmãs trabalham com outras coisas, tá? Não tem nada a ver com a área da saúde. E por que eu tô dizendo isso? Porque elas também têm as dificuldades delas na área delas. Meu marido trabalha em uma outra área. Então, assim, toda área tem um boom de maior dificuldade, um boom de menor dificuldade. E o que a gente precisa fazer? Decidir ser o protagonista da nossa história. Ser aquele enfermeiro que entrega a solução mediante a todos os problemas. Eu vou ser aquele enfermeiro que resolve aquilo que o gestor quer que eu resolva. Pra mim ser cada vez mais assertivo, pra mim cada vez sair na frente, tá?
A Helene colocou, agora sim eu sei como me vender, estava perdida. Fernanda colocou, sim, sou enfermeira, nunca tive oportunidade de exercer e fico perguntando por que estou sem emprego por 6 anos e estou sem emprego por opção de escolher ficar em casa. Fico muito triste na entrevista. Fernanda, deixa eu te falar uma coisa, depois eu quero que você vá lá no meu canal, porque eu vou te mostrar, tá? Tem uma enfermeira lá, que é minha mentora, eu não vou falar o nome dela, mas ela tá lá nos meus testemunhos. Ela tava desempregada há 5 anos, ela tinha se formado, ela tava 5 anos sem trabalhar, ela nunca tinha passado em nenhuma entrevista, ela nunca tinha conseguido, às vezes ela passava nas provas, mas ela não passava nas entrevistas. Por que eu tô te falando isso? Porque tem 3 meses, vai fazer 3 meses agora exatamente, que ela está trabalhando. Ela começou a fazer a mentoria comigo em fevereiro, em menos de um mês depois, ela já conseguiu um emprego. Em 5 anos ela não conseguia, ela já estava atuando em uma outra área, porque ela não podia ficar desempregada, tem filho pequeno, tem responsabilidades, enfim, e ela já tá atuando como enfermeira. Então, às vezes, Fernanda, é uma virada de chave que você precisa. É assim, sabe, é um ponto a mais que você precisa pra você saber se vender, pra você conseguir ter resultados. Então, assim, não fique triste, vai ter resultado sim, você vai conseguir, porque é muito desafiador, né? Ó, uma pessoa coloca assim pra mim, mas é tão difícil a primeira chance de emprego? Eu concordo, é mais desafiador, mas sabe por que é muito mais fácil você conseguir quando você se destaca lá desde a graduação? Se você não assistiu a live de ontem, assiste a live de ontem que eu explico isso. Quando você começa a se destacar na graduação, e ó, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Se destacar na graduação não é ser o melhor aluno, sabe? Não é aquele CDF lá da turma que senta lá na frente e só tira 10, não é isso. Se destacar é no que eu estou envolvido, quais são os projetos, como é que é minha comunicação, como é que eu sou assertiva ou assertivo, enfim. Isso me abre portas. Isso abre portas no sentido de que antes de você se formar, às vezes você já tem oportunidades. Eu tô dizendo isso porque eu faço mentorias com alguns alunos que estão no último semestre da graduação e que a maioria deles, quando finaliza, tem uma aluna minha, só pra vocês terem uma ideia, ela também tá lá num testemunho no meu canal. Ela foi chamada para trabalhar numa instituição, ela não tinha conseguido tirar nem o Corém ainda. Ela se formou no ano passado, pela pandemia que teve, deu entrada no Corém, demorou muito para sair, ela fez processo. Quando ela era para iniciar, o Corém não estava ativo. Enfim, foi um caos. A instituição ainda esperou uma semana e ela já está trabalhando. Então, olha só, pensa você que se você ainda está estudando, você já se formar e você já tem uma oportunidade de emprego. E como é que eu faço isso? São dicas e estratégias para você ser mais resolutivo. Então, se você não se inscreveu no webinário de amanhã, que é gratuito, que eu vou falar muito sobre isso, e vou falar uma coisa muito importante também, gente, que é o período de experiência. Porque olha só, eu vou dar uma pincelada aqui. Vamos pensar que você já tem um currículo sensacional, você fez todas as dicas que eu falei ontem na live, porque tá lá disponível, é só você seguir. Aí você já tem um currículo, aí você foi chamado. Aí você segue todas as dicas que eu dei aqui de entrevista. Lá no meu canal do YouTube, depois vocês vão lá, que tem mais outras várias respostas de entrevistas, tá? É só vocês irem lá, vídeos de 5, 10 minutos, que tem tudo que vocês precisam. Carta de apresentação, como é que faz, entrevista, um monte de outras coisas. Aí, você passou na entrevista. Chega no período de experiência, nos 3 primeiros meses, 45 dias, enfim, você é dispensado. Por quê? Porque você não sabe liderar. Você não sabe ter um time de alta performance. Você não se conhece. Você não sabe gerenciar suas emoções. Por que eu tô dizendo isso? Nenhuma faculdade do mundo te prepara para ser um líder. Nenhuma faculdade faz isso. Mas quando você chega lá na linha de frente, isso é cobrado. Mesmo como você como enfermeiro júnior. Então, essas são as dicas que eu vou dar no webinário de amanhã. Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, ok? Dicas e estratégias para você ser um líder assertivo, um líder de alta performance, aquela pessoa que o gestor bate o olho e fala, olha, eu preciso contratar essa pessoa. Porque mesmo ela sem experiência, ela vai resolver aquilo que eu preciso, ok? Fernanda, depois você me fala de onde você é, tá? Mas isso que você falou, talvez foi as experiências que você teve para onde você mandou, mas eu não concordo com você porque eu tenho amigas gerentes de RH, inclusive essas 2 mentorandas que eu acabei de citar aqui, elas não têm experiência assistencial, nenhuma das 2 eram técnicas de enfermagem, porque existe um mito também, técnico de enfermagem consegue mais rápido. E elas já estão trabalhando. Uma, como eu falei, estava 5 anos sem trabalhar, trabalhando em uma outra área já. E a outra aluna tinha acabado de se formar, não tinha nem conseguido tirar o Corém. Então, claro, sim, que tem algumas instituições que pedem, exigem essa necessidade da experiência. Mas eu, Débora, conheço muitos lugares que não precisa de experiência e o enfermeiro trabalha, tá bom? Então, assim, às vezes é muito da onde você tá procurando ou da onde você mora, da região que você mora. Isso sim pode afetar, tá? Gente, dá coraçãozinho se vocês estão entendendo aí, se todo mundo vai deixar. Olha só. Todo mundo vai deixar um comentário aqui pra mim na live. Ó, o Sr. Góes é um cara sensacional, dono de uma empresa extraordinária.
Eu prestei consultoria pra ele, pra essa parte de contratação de processo de seleção. Gratidão, senhor Góes, por estar participando da live. Gente, é uma honra, tá vendo? Até quem me contrata pra consultoria assiste as minhas lives. Sensacional. O senhor é extraordinário. Manda um beijo pra família. Pra Bonitinha, que é a esposa linda, maravilhosa, tá bom? Manda um beijo pra todo mundo. Tô com saudade de vocês. A Fernanda falou que mora no interior de São Paulo, em Piracicaba. Aqui as pessoas são muito fechadas. Nos hospitais, a enfermeira entra com cunha, aqui com os gestores vão com a cara. Ah, entendi, tá. Então, Fernanda, depois você me fala direitinho onde você mora. Manda lá no meu particular, tá bom? Que eu vou te dar dicas e estratégias pra você sair na frente e você conquistar aquilo que você quer. E, gente, uma coisa muito importante aqui, até ajudando já a Fernanda, olha só. Fernanda, como é que tá seu LinkedIn? A aula não é de LinkedIn, mas eu vou dar uma pincelada 1 segundo. Quem quer saber de LinkedIn, dá coraçãozinho aí pra mim. Vou dar uma dica aqui de ouro pra quem quiser saber, mas vocês têm que dar 300 mil coraçãozinhos agora, senão eu não dou dica. Pra você que é de São Paulo, fora de São Paulo, em qualquer lugar que você morar aqui do Brasil, como é que você consegue um emprego pelo LinkedIn, às vezes mesmo sem experiência, pra você ser assertivo e sair na frente? Quem quiser saber, dá coraçãozinho aí enquanto eu bebo minha água. Se terminar minha água e não tiver coração, eu não conto. Olha só, gente, dicas extraordinárias nessa live hoje. Nada disso estava programado, tá? Eu tô dando muito mais do que foi o programado aqui nessa live. Vamos lá. Uma coisa muito importante. Pra você ser encontrado pelo recrutador, lá eu tenho um post aqui no meu Instagram falando sobre isso, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Lá, o que vocês vão fazer? Vocês precisam ter 3 coisas no LinkedIn pra você ser achado. Primeira coisa, você precisa ter perfil campeão. Segunda coisa, você precisa ter o seu SSI acima de 60. Terceira coisa, você precisa movimentar a sua rede de relacionamentos. E aí, o que é movimentar a minha rede de relacionamentos? Eu preciso fazer postagens pelo menos 2 vezes por semana, se eu conseguir até mais. Escrever um artigo pelo menos 1 vez por mês, 1 vez a cada 15 dias. Interagir com as pessoas. Pelo amor de Deus, não peçam um emprego no LinkedIn, gente. O maior mico que vocês podem cometer na vida é postar lá no LinkedIn em busca de recolocação e começar a marcar as empresas. Esse é um dos maiores micos, é um dos maiores erros. Uma outra coisa que o enfermeiro comete muito de erro. Eu sei que vocês amam jaleco, tá? Eu, quando me formei, também gostava de jaleco. Mas olha só, é muito feio vocês colocarem uma foto de jaleco lá no perfil. Porque, olha só, o LinkedIn é a maior rede profissional pra você, o quê? Se colocar no mercado. Então, assim, essa sua foto lá de jaleco, você vai guardar o quê? Lá pro seu Facebook, pro seu Instagram, enfim. Lá você vai colocar uma foto profissional. Você não precisa pagar, tá, gente? Você pode tirar pro celular. A minha foto que tá lá mesmo, eu tirei do celular. Você tira uma foto assim, ó, mais ou menos aqui do peito, tórax pra cima, sorrindo, um sorriso leve, sem uma maquiagem muito pesada, um homem de barba feita. Enfim, coisas simples, um sorriso leve, um fundo claro, tá? E é isso que vai chamar atenção. Coloca uma iluminação pra vocês tirarem uma foto, tá bom? Então, assim, tomem esses cuidados. É sempre bom você tirar foto, às vezes no final do dia, porque tá mais claro. Você pega a iluminação de uma janela mais próxima, coloca uma luz lá em cima. Enfim, tem que se organizar, tá? Mas vocês precisam disso pra vocês acharem, serem achados pelos recrutadores. Se talvez alguma coisa que eu falei aqui de LinkedIn você não faz ideia, um exemplo, o que é um SSI, assiste o webinário de amanhã que eu vou te explicar a dica e estratégia, o ouro, pra você ser achado pelo recrutador lá, se você não foi achado ainda, ok? Uma pessoa coloca assim, eu sou formada há 3 anos, durante o período, já estou na 3ª pós e nada de emprego. Tenho pós em enfermagem do trabalho, gestão de saúde pública e estou terminando de oncologia. Olha, posso usar você como exemplo? Só escreve aqui pra mim se eu posso usar você como exemplo, porque eu não uso ninguém como exemplo se a pessoa não me permitir, tá bom, gente? Se você me permitir, eu vou te dar um exemplo e eu vou te falar por que até hoje você não conseguiu uma recolocação, tá bom? E se você não me der essa autorização, quem quiser saber porque talvez você tem 2, 3 pós-graduação e você não conseguiu emprego, existe um erro pra quem sai, se forma e vai fazendo várias pós-graduação, tá? Principalmente quando ela não é uma relacionada à outra. Mas se ele não me permitir fazer, apresentar isso agora, vai lá no webinário amanhã que eu vou até anotar aqui, ó. Eu tô com um caderninho aqui do lado, gente. Olha só, eu anoto tudo, tá? Então, se você não anotou as coisas dessa live aqui, você tá perdendo ouro. Eu vou anotar pra não esquecer de falar isso amanhã lá no meu webinário. Quem quiser saber, dá coraçãozinho aqui, deixa eu anotar. 3 pós-graduação e não conseguiu emprego. Vou falar amanhã lá no webinário quem tiver e vou dar a dica por que não consegue, tá? E é isso mesmo. E dificilmente vai conseguir. Você vai ter que ter uma outra estratégia agora, que eu não falei aqui, que eu vou falar amanhã, pra você conseguir uma recolocação, tá? Porque tudo tem estratégia, gente. Tudo tem dicas e... Como é que eu posso dizer?
Tudo tem um porquê, tá? Nunca é nada de graça. E eu tô falando isso com a experiência que eu tive como gerente de enfermagem, tá? Muito além de uma experiência assistencial. Eu tô te falando isso como uma experiência de alguém que tá recrutando vocês, ok? Então essa é a visão que vocês têm que ter. Ah, a Fernanda falou, então tem que movimentar o LinkedIn. Sim, Fernanda, muito. Fernanda, depois vai lá no meu blog. Gente, todo mundo, não só pra Fernanda, mas depois vai lá no meu blog. E aí, o que vocês têm que fazer? Tem um artigo de LinkedIn, falando LinkedIn para enfermeiros. Lá tem o passo a passo que vocês têm que fazer. Até da foto eu explico como é que vocês têm que tirar a foto, tá bom? Ó, ele autorizou falar, permite. Então tá bom, ó, deixa eu te falar. Não fica magoado comigo. Depois, se você precisar, me chama até no particular que eu te dou outras dicas a mais, tá? Mas deixa eu dar um resumo aqui. Qual é o maior erro do recém-formado? É quando ele sai da faculdade e ele já começa a fazer uma pós-graduação. Por que esse é o maior erro e que praticamente todo mundo comete? Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe aonde que você está se vendo daqui 3, 4 anos, você vai fazer uma pós errada. Vou dar um exemplo mais fácil, olha só. Quando eu me formei como enfermeira, eu já sabia que eu queria chegar à gerência de enfermagem um dia. Eu não sabia como e nem quando eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia chegar, ok? Ó, gente, dá coraçãozinho aí se vocês querem que eu continue dando exemplos, tá? E aí, olha só. Aí, se você faz um exemplo, a primeira pós que você me falou aqui que fez, deixa eu até voltar aqui pra ler. A primeira pós que você fez foi de enfermagem do trabalho. Enfermagem do trabalho é uma área muito boa para você se trabalhar hoje, é uma área que é bem remunerada, mas é uma área que é difícil de entrar no mercado de trabalho. Quem já tá não quer sair, tá? Essa é uma grande dica. Não tô dizendo que é uma pós ruim, tá? Eu só tô dizendo que ela é mais desafiadora de você entrar no mercado de trabalho se você não tem experiência, ok? Aí, a segunda pós que você fez foi de saúde pública. Aí eu te faço uma pergunta. O que a sua primeira pós tem a ver com a sua segunda pós? A segunda pergunta, né, na verdade. E o que a sua terceira pós de oncologia tem a ver com as outras duas? Eu, enquanto gestora, que tô te recrutando para um processo seletivo, sabe o que eu analiso? Poxa, você não sabe o que você quer. Porque assim, então se te oferecer um emprego lá na medicina do trabalho, você vai. Se for lá na saúde pública, você vai. Mas, nossa, se for na oncologia, ela é muito específica. Gente, enfermeiro de oncologia, não que das outras áreas não sejam, tá? Porque eu conheço enfermeiros de oncologia sensacionais, extraordinárias. Como te conheço de outras áreas. Mas enfermeiro de oncologia é uma das áreas hoje que são mais bem pagas. E aí, olha só, uma área não conecta com a outra. Ó, eu entendi, você gosta, mas qual é que chama atenção? Me fala aí, ó. Qual que te dá taquicardia? Vamos pensar numa outra realidade. Você tem as 3 opções hoje para você trabalhar. Qual que você escolheria? Porque eu preciso ter um foco, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Depois, você e todo mundo que tá aqui, vai lá no meu link da bio, eu tenho um e-book de metas e dou vários exemplos até para o recém-formado. O que acontece? Se eu não tenho um foco, se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu quero agregar resultado, o gestor não vai ver dessa forma. Ó, então eu vou te dar uma dica muito importante. Você quer trabalhar em onco. Se você não assistiu minha live de ontem, me fala aqui se você me assistiu minha live. Se você não assistiu, você vai ter que ir lá assistir. Por quê? Olha só. Aí eu vou dar uma dica aqui de ouro. Seu exemplo é excelente, tá? Se você vai... Um exemplo, você vai prestar uma prova, um processo seletivo no Hospital de Oncologia aqui de São Paulo, de onde você mora, que eu não sei se você é de São Paulo. Lá pra esse hospital, você não vai colocar as outras 2 pós que você tem. Porque você não vai ser chamado. A probabilidade disso te eliminar do processo seletivo é muito grande. Aí você vai falar pra mim, Débora, eu vou mentir? Não, você não vai mentir. Você só não vai colocar. Você vai colocar a pós, que é referência naquilo que você quer atuar. Da mesma forma para os outros cargos. Por que eu tô dizendo isso? Foi umas coisas que eu disse ontem lá na aula de currículo. Eu não vou dar aula aqui hoje, gente, porque eu já dei essa aula ontem. Mas eu vou dar um resumo aqui. Cada currículo, para cada vaga que você vai concorrer, é um modelo, tá bom? Não adianta você fazer um modelo de currículo e mandar para todas as instituições. Você não vai conseguir se recolocar, tá bom? Então, ó, eu também quero assistir a live de ontem, tá? Aqui no meu canal. Assim que terminar, é só vocês ir lá e assistirem, tá? E, ó, essa live vai ficar disponível, gente, só até amanhã. Então, quem não assistir até amanhã já era. Então, assiste, deixa seus comentários. Eu só vou deixar essa live disponível, eu vou fazer um acordo aqui com vocês. Todo mundo que quer que eu deixe a live disponível a de ontem e a de hoje, escreve todo mundo que quer que deixe disponível pra vocês assistirem. E aí, depois, quando terminar a live, vocês vão ter que deixar comentário lá, tá bom? Porque senão eu não vou deixar, ok? Ó, você é do Rio, então o que você tem que fazer? Ó, tô te dando uma mentoria gratuita, gente. Mentoria ao vivo, gratuita aqui, olha só. O que você tem que fazer? Você vai separar essa semana quais são as instituições do Rio que trabalham em oncologia. Pode ser ambulatório, pode ser hospital, enfim, quais são essas referências de oncologia lá no Rio. Aí, o que você vai fazer? Ó, essa dica que eu tô dando pra você é pra todo mundo, cada um vai seguir a sua área de atuação.
Aí você vai entrar nessa instituição, nessas instituições que você escolheu, você vai escolher 3. Nessas 3 instituições, o que você vai fazer? Você vai ver as vagas, as descrições das vagas relacionadas à oncologia. Às vezes, lá não vai ter vaga aberta, tá? E tá tudo bem. Mas lá tem a descrição. Qual é a necessidade para aquela vaga para trabalhar como enfermeiro em oncologia naquele setor? Aí o que você vai fazer? Lá existem as palavras-chave. Você vai pegar essas palavras-chave e vai formatar no seu currículo, entendeu? Olha a estratégia aqui, para você já chamar a atenção do recrutador. De novo, você tem 30 segundos para chamar a atenção do recrutador no seu currículo e mais 30 segundos lá na sua entrevista. Então, o que ele precisa? Bater o olho e ver que tem as respostas assertivas. Outra coisa muito importante que tá na live de ontem, o seu objetivo. O seu objetivo tem que ser conforme a vaga que você tá concorrendo, conforme a sua necessidade naquele momento, entende? Então, assim, ó, talvez o seu currículo não tá formatado de forma assertiva, por isso que você não foi chamado para os processos ainda. Porque o currículo, o que é o currículo, tá? O currículo é a sua carta de apresentação. O currículo é quem vai te apresentar para o gestor da vaga. Por quê? Quem abre a vaga, o gestor abre a vaga, abre uma solicitação para o RH e o RH abre a vaga. O RH faz uma primeira análise, mas quem escolhe que vai participar do processo seletivo é o coordenador ou gerente de enfermagem, ok? Essa é a diferença dos papéis, tá? Por que eu tô te dizendo isso? É muito importante você saber isso. Dá coraçãozinho se vocês estão entendendo, gente. Por que eu tô dizendo isso? Quando você tem essa clareza, o que você vai fazer? Você vai mostrar pro recrutador que você... Ai, meu celular tá caindo. Você vai mostrar pro recrutador que você é o melhor enfermeiro para aquela vaga. O que é o melhor enfermeiro? É aquele enfermeiro resolutivo. É aquele enfermeiro que vai entregar resultado. Lembra que eu falei lá no começo que o recrutador... Independente se é o do RH, se é o gestor da área, o que ele quer? Ele quer um enfermeiro que vai resolver o problema dele. E qual é o problema dele? Tá lá na descrição da vaga. Um exemplo, às vezes pode estar lá, olha, eu preciso de um enfermeiro que saiba liderar as pessoas. Ah, eu preciso de um enfermeiro com boa comunicação. O que você vai fazer? No seu currículo você vai falar essas palavras-chave, você vai desenvolver isso. Débora, eu não sou bom em comunicação, me contrata que eu te desenvolvo em uma semana. Você vai ficar, ó, sensacional, na minha mentoria, ok? É isso. Vocês precisam, ó, a Shirley colocou segura, é isso mesmo, gente. Vocês precisam passar segurança. Ó, me fala uma coisa aqui, todo mundo. Gente, todo mundo falou que é eu, né? Pra disponibilizar a live. Eu já vou fazer um acordo com vocês. Uma outra coisa. Tudo que eu falei aqui pra vocês, vocês conseguem identificar que isso é uma verdade? Vocês conseguem ver que eu tô falando com uma propriedade disso? Responde aí, sim ou não. Um exemplo, Débora, tudo que você falou pra mim, nossa, é muito verdade, fez muito sentido. Então, sim. Não, Débora, eu acho que você não tem noção do que você tá falando. Eu acho que você tá perdida no que você tá falando. Eu acho que não faz sentido. Aí você coloca não. Coloca sim ou não pra mim. Você acha que eu tenho propriedade no que eu tô falando? Fez sentido pra você? Você entendeu como é que você vai se vender? Responde aí pra mim, dá coraçãozinho. Enquanto isso, deixa eu ver o que a Maria colocou aqui. Que a Maria tá perguntando umas coisas de centro cirúrgico. Cadê aqui? Ó, a Gilvânia falou que é de Belo Horizonte. Gilvânia, parabéns por estar aqui na live. E, Gilvânia, você vai seguir o modelo do colega que eu falei. Vocês vão entrar nas vagas das unidades de vocês, da cidade de vocês. Pra quê? Pra você saber qual é o perfil, qual é a necessidade da vaga, tá? A Fernanda, eu escolheria pós em ortopedia. Amor em ortopedia. Fazer curativos. Ainda não fiz pós-graduação. Terminei a faculdade em 2017. Quero primeiro estar empregada e depois fazer pós-graduação. Ô, Fernanda, é excelente, tá? De verdade. Porque assim, gente, não adianta vocês saírem fazendo um monte de pós-graduação, pelo amor de Deus. Vocês têm que primeiro saber o que vocês querem, saber se conhecer. E depois vocês começam a se especializar. Por quê? Vou dar um exemplo aqui da Fernanda. Às vezes, a oportunidade que a Fernanda vai conseguir no primeiro momento não é em ortopedia, pode ser em pronto-socorro. Aí ela não vai aceitar? O que eu sempre oriento, tá? Débora, apareceu uma oportunidade que não é o que eu gosto. Não é o que eu me identifico. Aceita. Aceita, aprende, desenvolve as habilidades, pelo menos naquele primeiro ano, depois você busca a referência na onde você quer atuar. Por quê? Porque quando você se forma, você não pode ficar escolhendo hospital, você não pode ficar escolhendo vaga. Quando eu me formei, gente, meu primeiro emprego foi numa casa de repouso. O meu sonho era trabalhar no Hospital Israelita Albert Einstein, quem é de São Paulo conhece. Eu não entrei primeiro no Einstein. Eu entrei numa casa de repouso, aí depois eu trabalhei em outro hospital, depois eu trabalhei em outro. O Hospital Israelita Albert Einstein foi o terceiro hospital que eu trabalhei. Eu não consegui entrar lá de imediato. Por quê? Porque precisava de experiência. O meu objetivo era trabalhar na unidade de terapia intensiva, que é onde eu tenho o maior nível de experiência. Entendeu? Então, assim, se vocês ficarem esperando cair no colo aquela oportunidade dos sonhos, desculpa, vocês não vão conseguir. Então, na maioria das vezes, eu tenho que começar por onde eu não é exatamente aquele meu objetivo, não é exatamente aonde eu quero trabalhar, mas vou dar uma dica também de ouro aqui, ó. Se todo mundo estiver entendendo, dá coraçãozinho aí. Quando eu comecei a trabalhar lá na casa de repouso, e não era a minha área, não era onde eu queria trabalhar, não era aquilo que eu gostava mesmo, tá? Mas por que eu tô falando isso pra vocês?
Eu fui a melhor profissional. Gente, sabe o que é a melhor? Eu era mais dedicada, eu era que tinha mais paciência. Eu comecei na época a estudar feridas, que eu não era boa nisso, porque ela tinha muitos idosos com feridas. Eu pensei até fazer uma especialização nessa área na época. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu me desenvolvi tão bem, eu fui tão bem nos 6 primeiros meses na clínica, que uma enfermeira de lá me indicou para o outro hospital particular. Olha só o nível de network. Agora, se eu fosse aquela enfermeira que fosse assim, ai, não gosto de trabalhar aqui, eu não gosto de idoso, ai, eu não me formei para isso. Você acha que ela ia me indicar? Vocês acham mesmo que a pessoa ia me indicar, gente? Não vai. Então é isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que ser o protagonista da história de vocês. Eu tenho que gostar de trabalhar aonde eu tenho oportunidade no primeiro momento. Mais pra frente eu posso escolher. Mas as minhas primeiras oportunidades, se eu ficar escolhendo, não vou arrumar emprego nunca. Eu não vou me desenvolver nunca, ok? As pessoas que estão falando aqui que é mentoria, vai lá no chat assim que acabar, manda uma mensagem que a minha equipe vai falar com vocês pra gente agendar, ok? Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa aqui. Gente, se alguém tem alguma dúvida, fala, porque já tá acabando a live. Ó, tá vendo? Todo mundo colocou sim, gente, até de Manaus. Olha que sensacional. Olha o poder da internet. Tem gente de tudo quanto é estado aqui. Eu tô super feliz. Gratidão por vocês estarem aqui, viu? Gratidão mesmo. Eu tô muito, muito feliz. Muito grata. Tá. Uma pessoa colocou aqui, Débora, mas hoje eles querem pós. Deixa eu dar uma dica. Excelente também essa pergunta, tá? A pós-graduação, tem algumas instituições que pedem, mas como é que eu me vendo? É no seu currículo que você se vende. Na aula de ontem, na live de ontem, vai lá e entende como é que você vai deixar de colocar pós-graduação e você vai colocar outras habilidades e competências que são mais importantes, gente, mais importantes, e que provavelmente você vai ser chamado mesmo que você não tenha pós. Assiste a live de ontem que você vai entender o que eu tô falando. Eu não consigo explicar aqui agora, tá? Mas na live de ontem eu tá explicando direitinho. De nada pelas dicas. Gente, o meu papel aqui é esse, tá? É orientar vocês. Nossa primeira vez na sua live. Amanda, você é ótima. Gratidão. Assiste a live de ontem também. Eu faço live toda semana, tá? Como assim você não me conhecia? Pelo amor de Deus, gente. Ó, sabe por que vocês não me conhecem direito? Porque vocês não estão me divulgando, ó. Vocês têm que me divulgar pros amigos de vocês. Eu fiz um negócio aqui no meu celular. Quebrou o meu negocinho de apoio, sabe? Tem um nome, eu não lembro o nome do negócio. Quebrou. E aí, o que eu fiz? Pra não deixar de fazer a live com vocês, eu fiz um... eu montei um cenário aqui e coloquei atrás do computador. E aí toda hora cai, entendeu? Por que eu tô falando isso? Você tem que ser um enfermeiro que resolve o problema e não fica com mimimi. Se eu fosse uma enfermeira com mimimi, eu tinha cancelado da live porque eu não ia ter onde colocar o celular pra apoiar. Eu fiz aqui, um bem bolado, entendeu? Então, assim, quando você é protagonista da sua história, você decide resolver os problemas que aparecem. Você dá jeitinho, você se vira, você pede ajuda, mas você resolve. Vocês estão ouvindo os gritos do meu filho, gente? Lindo, tem 2 anos, uma coisa mais graciosa do mundo e que a gente não pode controlar o grito das crianças, né? Então, vamos lá. Quando começo a fazer uma pós, depois de conseguir o emprego, depende muito. Após, o que eu sempre digo? Vai lá na live de ontem também que você vai entender melhor, mas o resumo. Após, vai depender muito da onde eu quero chegar. Se eu sei aonde que eu quero chegar, você pode fazer após. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não faço. Vou dar uma dica muito importante. Muitas pessoas me falam assim, Débora, a maioria das pessoas que eu conheço quer fazer pós em cardiologia, quer fazer pós em unidade de terapia intensiva. Tem nada de errado com isso, tá? Mas eu vou dar uma dica pra uma pessoa que perguntou aqui, mas todo mundo pede pós. Sabe como é que você vai sair na frente sem pós-graduação? E vai sair na frente, às vezes, até quem tem pós, mesmo o hospital pedindo? Vou dar um exemplo. Você quer fazer uma pós de unidade de terapia intensiva. Ao invés de você fazer essa pós, que ela até é muito mais cara do que um dos cursos que eu vou falar agora, isso é um exemplo, tá? Porque tem vários outros. Faz um curso de ECMO. Poucos enfermeiros tocam ECMO. Faz um curso para hemodiálise, poucos enfermeiros tocam. Faz um curso de ACLS. Olha só. Porque se você ir na linha de raciocínio que tá todo mundo indo, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer ser um enfermeiro acima da média, um enfermeiro que entrega resultados, você vai ter que ter habilidades e competências diferentes. Você vai ter que ser diferenciado, você vai ter que entregar resultado diferenciado. Claro que se você tiver, aí eu vou te montar outro cenário. Débora, eu sei o que eu quero da minha vida. Eu quero ser o melhor enfermeiro emergencista do Brasil, de São Paulo, enfim, quero ser referência. Ok, você já sabe onde você quer chegar. Se você que tá assistindo essa live, você tem essa certeza, você absoluta, você sabe onde que você quer chegar, aí sim eu te aconselho. Você pode fazer uma pós, sim, em pronto-socorro, uma pós em unidade de terapia intensiva, enfim. Mas, mais ainda, eu te aconselho a fazer esses outros cursos complementares, tá? Por quê? Porque isso vai fazer diferença. Eu vou dar um exemplo. O colega aqui que tem a referência dele é oncologia. Oncologia, o que acontece? Os pacientes são de muito difícil acesso. Então, ou o paciente fica com pique, ou o paciente usa portocate, ou o paciente usa um catéter central. Qual é o diferencial desse enfermeiro? Fazer um curso de pique.
Entende a linha de raciocínio? Então, o que você tem que entender? Na área que eu escolhi como referência, qual vai ser o meu diferencial? Um exemplo, uma pessoa colocou aqui, que ela gosta de ortopedia. Qual é o diferencial? Talvez fazer um curso, não aquele curso inteiro de gesso, tá? De imobilização, não isso. Mas tem uns cursos básicos de gesso, de imobilização. Tem uns cursos básicos de auxiliar o médico em alguns pequenos procedimentos ambulatoriais. Quando você é enfermeiro, tem esses cursos a mais, e aí não tô dizendo de pós-graduação, tá? Você sai na frente. Outra coisa, quando você sabe se vender. Vou dar uma dica aqui também. Às vezes quem tem 2, 3 pós-graduação, e não tô colocando nem o nosso colega que deu exemplo aqui. Mas pode ser outras pessoas, enfim, com outras áreas. Não adianta você ter 2, 3 pós-graduação se você não souber se vender. Não adianta, gente. A dica e estratégia para você passar na entrevista é você se conhecer, é você saber se vender. Tem pessoas, talvez você até conheça, alguma pessoa que está muito menos preparada que você, que não tem pós-graduação e entrou naquela instituição que você quer. E tá trabalhando e tá ganhando bem. Por quê? Porque se eu não tenho poder de influenciar a outra pessoa, se eu não sei fazer bom network, se eu não sei vender as minhas habilidades e competências, não adianta. E essa é uma das dicas que eu vou dar na aula de amanhã no webinário. Então, quem entrou aqui agora, no webinário amanhã, quem não se inscreveu, vai lá no link da bio, porque não vai ser aqui pelo Instagram. Só vai conseguir participar quem tiver inscrito lá no webinário. Eu vou dar essas dicas também lá, tá? Mais detalhado, ok? Perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai com uma condição. Olha só a condição que eu vou deixar aqui pra vocês. Assim que terminar essa live, eu vou disponibilizar ela. Vocês vão ver no meu canal, vocês podem passar lá na barra quem não me conhecia, que eu não deixo minhas lives salvas. Eu só deixei ontem, porque eu fiz um acordo, quem assistiu ontem. E eu vou deixar essa com vocês hoje, se vocês fizerem um acordo comigo. Olha qual vai ser o acordo. Assim que terminar aqui essa live, eu vou deixar ela salva. E todo mundo que gostou, que fez sentido, que agregou valor, que eu dei dicas que te ajudou, ou que ficou com dúvidas, que eu não vou conseguir responder todas, claro, você vai deixar um comentário lá nessa live. Mas lá, quando ela estiver salva. Gostei, não gostei, agregou, não agregou, fiquei com essa dúvida. Se eu tiver pelo menos 20 comentários lá, eu deixo a live salva. Ok? Se eu não tiver, gente, eu tiro essa semana, eu tiro ela amanhã. Então, se você quer assistir essa live mais várias vezes, você vai lá deixar seu comentário e vai marcar 2 amigos seus que precisam. Por quê? Porque tem um monte de gente que precisa assistir essa live e que não faz ideia de que eu existo, né, gente? Muitas pessoas aqui falaram pra mim que acabaram de me conhecer. Então, muito prazer, deixa eu já me apresentar de novo. Meu nome é Débora, eu atuo na área da saúde há mais de 14 anos, sou responsável pela empresa Enfermeira de Sucesso, sou fundadora do método acelerador de resultados, faça 1 ano seu virar por 5. Essa é a minha metodologia. Tenho cursos e mentorias e amanhã eu vou dar um curso gratuito, pela última vez que eu vou falar, um webinário sobre currículo, entrevista, processo seletivo geral e ainda vou falar sobre como você passar no período de experiência. Como é que você vende as suas habilidades mesmo você não tendo habilidade técnica. Por quê? Lá no dia a dia, quando você arrumar um emprego, quando você não foi técnico principalmente, vai ser te cobrado a parte técnica. Você vai ter que saber funcionar, você vai ter que saber passar uma sonda, você vai precisar saber liderar. E como todas as fases da sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser testado. Então, quando você vai ser testado, como é que eu tenho inteligência emocional para ser assertivo? Como é que eu gerencio as minhas emoções para entregar resultado? Então, é assim que você vai ser cada vez um líder mais assertivo, um líder de resultados, ok? Essas dicas eu vou dar todas amanhã no webinário, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma... tripé, isso mesmo, gente. Alguém colocou aqui pra mim, obrigado. Tripé, isso aí. O negócio é tripé. Vai na 25 de março. Deixa eu te contar que eu sou de São Paulo e nunca fui na 25 de março na vida. Mas vamos lá, tá tudo bem. Gente, então, encerrando essa live. Pra essa live ficar salva, o que vocês precisam fazer? Na live, vocês vão deixar um comentário de vocês e marcar 2 pessoas, ok? Quem gostou dessa live, deixa coraçãozinho aqui pra mim ter certeza que fez sentido pra vocês. Encontro todo mundo amanhã no webinário. Gratidão pela presença, gratidão por quem chegou no meu canal agora que não me conhecia. Tem muitos conteúdos bons aqui. Quem não me segue lá no YouTube, vai lá no link da bio, começa a me seguir no YouTube, que eu tenho vários vídeos, dicas de entrevista, dica de processo seletivo, carta de apresentação que vocês precisam ter, 300 mil coisas. Toda semana eu coloco 2 vídeos lá, muitas dicas pra vocês. Tem os meus cursos, quem tiver interesse, vai lá na minha página também, deixa lá os seus comentários. Quem ficou com muita dúvida aqui, gente, ficou com vergonha de perguntar, que tem pessoas que têm vergonha. Não tem problema nenhum. Deixa lá sua dúvida nessa live que vai ficar salva, que eu vou responder pra você, eu mesmo respondo, ok?
O meu objetivo aqui é ajudar você a ter resultado, mas eu só vou conseguir se você deixar lá a sua sugestão e a sua dúvida. E ó, uma outra coisa, se você quiser saber de mais alguma outra coisa que eu não falei aqui, eu quero que você deixe lá no seu comentário. Nos meus stories, vocês precisam acompanhar, porque eu abro caixinha de perguntas. Essa live de hoje, eu só fiz porque me pediram muito sobre isso. Débora, o que eu falo sobre mim na entrevista? Então, se você quiser saber mais coisas, que você tem várias dúvidas, porque eu não consigo adivinhar tudo que você precisa, certo? O que você precisa fazer? Vai lá na minha caixinha de perguntas, que eu faço quase todo dia, e deixa lá com a sua pergunta, com a sua dúvida, porque eu vou te responder e você vai ser cada vez mais assertivo. Gratidão a todo mundo que esteve aqui comigo, e nos encontramos amanhã no webinário. Fiquem com Deus, não esqueçam de marcar 2 amigos e... O que mais que vocês têm que fazer, gente? Marcar 2 amigos e deixar o comentário de vocês sobre essa live. Um beijo no coração de vocês, encontro vocês amanhã.